todos os irmãos com a paz do Senhor e agradecer ao esforço de todos os irmãos de continuarem trabalhando, fazendo a obra de Deus, anunciando a palavra de Deus. Estamos passando momentos difíceis, mas eu acredito que Deus é poderoso e logo vai terminar essa angústia. Muitas pessoas que é do grupo de risco, que não pode estar na igreja, que gostam da escola dominical e estão encontrando muita dificuldade, ficar em casa, olhar só pelo aplicativo, pelo YouTube, celular ou computador, e não é a mesma coisa, sabemos disso, né? Mas eu acredito que Deus vai nos ajudar, vai ter misericórdia da humanidade e logo isso vai acabar, né? Eu quero agradecer também ao nosso pastor presidente Antônio Larentes, todos os obreiros, toda a equipe, o superintendente da escola dominical, o pastor Paulo Lima, o evangelista Célio, todos os irmãos que estão envolvidos nisso. Hoje é o Gabriel que está aqui, juntamente com o irmão César, todos envolvidos para fazer o melhor, para mostrar aquilo que os irmãos estão fazendo aqui. Sabemos que a gente não é do ramo, né? Encontramos algumas dificuldades, mas Deus tem abençoado. Eu creio que a palavra que está sendo transmitida está sendo útil a todos os irmãos que têm a boa vontade de ver, né? De olhar, de se interessar por aquilo que está sendo feito aqui na igreja, né? Antes de começar a lição, eu gostaria de fazer uma oração, pedir a bênção de Deus, que Ele possa nos ajudar e que aquilo que for falado nesta aula seja útil, seja para a edificação dos irmãos. Senhor Jesus, querido, santo e poderoso, neste momento quero pedir a Ti que o Senhor venha nos abençoar, que a Tua palavra, que possa ser transmitida nesta manhã, possa ir de encontro à necessidade, ajudar a Tua igreja, edificar a Tua igreja. Pedimos que o Senhor venha, Senhor Jesus, e que o Teu Espírito nos ajude. Não só falar, mas aqueles que estão ouvindo nesta manhã possam entender também da Tua palavra, pois ela é santa, ela é gloriosa e necessitamos do Senhor. O Senhor é o autor desta palavra. Então precisamos do Senhor para que possamos entendê-la, para que possamos fazer conforme o Teu querer. Nos ajude. Somos totalmente dependentes do Senhor. Nos ajude, fique conosco, em nome de Jesus. Amém? A revista deste trimestre, ela tem como o título A Importância da Palavra de Deus para o Bem-Estar Humano. Então, a Bíblia, ela é um livro que seria, quando nós compramos algum aparelho, um carro, ele vem o manual do proprietário. E ali o manual é do proprietário porque você adquiriu o produto e você é o proprietário daquele produto e agora ali está dizendo como você deve usá-lo para ele durar mais tempo, para você tirar o melhor dele, né? E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o manual do Criador, daquele que conhece o homem, corpo, alma, espírito. Ele conhece o homem, o andar do homem. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, ela é como um manual. É o manual do Criador, aquele que nos fez, aquele que nos mantém. Então, tudo está escrito para o nosso bem. Está escrito histórias boas, histórias más, acertos, erros, para que a gente tome exemplo daquilo, para que a gente aprenda daquilo. Então, a Bíblia, ela é o manual do homem, para ele viver bem, para que ele tenha dias prolongados na terra e para que ele não tenha nenhuma surpresa desagradável na eternidade. Porque sabemos que estamos aqui e quando Deus quiser der o chego, basta, nós vamos partir. Então, quando chegar do lado de lá, a Bíblia nos ensina o que fazer aqui,
onde recorrer. Então, é o manual, o nosso manual. O Salmo, irmãos, 119, ele, como os irmãos sabem, é o salmo mais extenso do livro de Salmos. E ele tem um versículo que eu peguei da tradução da Bíblia King James, que diz assim, é o Salmo 119, o verso 96. Diz assim: compreendi que toda perfeição tem limite. Entretanto, não há limite para a tua lei, cuja grandeza é infinita. Então o salmista, quando escreveu esse salmo, ele falou assim, que ele entendeu que toda perfeição, tudo que pode ser perfeito, tem um limite. Até a lei depois já começa, né? Mas a lei do Senhor é de uma grandeza, ela não tem limite, é de uma grandeza infinita. Então estudar a palavra é de uma grandeza. Às vezes a gente até foge daquele assunto, porque a palavra nos chama para outro assunto. É maravilhoso. Então, eu fiz de tudo, é a lição de número 3, para não fugir daquilo que foi falado, mas às vezes dá uma vontade de falar de outra coisa e a gente não pode fugir, senão para que ter a revista da escola dominical? A gente tem que ficar na lição, né? A lição de número 3 tem como título, Vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. O texto referência é o que eu vou tentar não fugir. Eu vou tentar ficar nesse texto e não fugir. Eu vou passar a ler agora o texto referência que encontra no livro de Efésios, o capítulo 4, o verso 22, 23, 24, depois pula por 31 e 32. Passarei a ler agora. Os irmãos que estão na sua casa, que tá com a Bíblia aí, não tem a revista, abre a sua Bíblia. Efésios capítulo 4, verso 22, diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vou tentar ficar nesses versículos para falar sobre os mecanismos de defesa da velha natureza. Porque os crentes que já estão há um tempo maior na fé, eles sabem que o velho homem às vezes aparece, e com força, querendo tirar o crente do caminho, querendo fazer com que desviamos daquilo que está proposto, daquilo que foi nos ensinado. Então, a velha natureza, às vezes, ela vem com força, né? Então, nós temos que ver o que ela usa para se defender, para que possamos ver os ardis do diabo, né? Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, comendo do fruto proibido, houve uma reação no corpo e na alma de Adão e Eva. Uma mudança drástica. Eles estavam em estado de inocência e passaram para o estado de consciência. Os irmãos acreditam que até o DNA de Adão e Eva alterou. O corpo, no corpo dos dois, entrou a dor, a aflição, o cansaço e a morte. Na alma, parece que entrou aquele desejo de pecar, afrontar a Deus,
teve uma tendência, uma inclinação para o mal. Nós vemos que eles tinham um corpo glorioso, que não envelhecia. Um corpo que alguns teólogos dizem que tinha luz no corpo deles. Que, tanto é que quando eles erraram, eles comeram do fruto proibido, que essa luz saiu da vida deles, eles viram que estavam nus e se esconderam de Deus. Este mal, que é o pecado, passou para todas as descendências, para todos. O mal está impregnado em nós. Mesmo você aceitando Jesus como teu Salvador, mesmo você tentando se santificar, você tem um mal dentro de você, eu tenho um mal dentro de mim, do velho homem que foi herdado. Eu vou dar um exemplo para facilitar a compreensão dos irmãos, que os irmãos, às vezes tem alguns que estão até com os olhos regalados aí, falando, ô irmão João, não é bem assim não. Eu vou dar um exemplo. Uma criança, ela nasce e começa a desenvolver e crescer. Alguém precisa ensinar a ela a fazer o mal? Não precisa, já está dentro dela. Alguém ensina uma criança a mentir? Ela já começa desde pequenininho a mentir. Alguém ensina uma criança que ela tem que bater na outra, ou bater no tio, ou no pai, ou na mãe, levantar a mãozinha para bater? Não, mas o mal já está ali. Alguém ensina ela a fazer birra? Não, mas já está dentro dela, já faz. Então esse mal já está desde a nascença, desde quando vemos a luz deste mundo, o mal já está dentro de nós, está no nosso DNA. Então vamos para a introdução da nossa lição. Nós vamos meditar de como esta velha natureza luta para não ser domada pelo Espírito. Vamos apontar a vacina da graça para tratar e vencer a velha natureza. O tópico 1 da nossa lição é as defesas da velha natureza. A nossa velha natureza, irmãos, caída, ela não quer ser confrontada com a verdade para se proteger da ansiedade e do medo. Ela não quer. Mesmo resistindo à verdade, a verdade não deixa de ser a verdade. Então a maioria das pessoas fogem disso. Fogem de querer saber que o homem necessita de Deus, que o homem está perdido sem Deus. Porque ela não quer ser confrontada com isso, porque gera uma certa ansiedade, um certo medo. Então muitos falam assim, depois eu ouço isso aí, tem tempo, a vida é longa, Jesus não vai voltar tão cedo não. E vai deixando, e vai envelhecendo. E muitos irmãos envelhecem, chegam à velhice, e a Bíblia ela orienta, ela diz assim, lembra do teu Criador enquanto é jovem, porque os dias passarão, e vocês, quando ficar velhos, não vai ter contentamento. Então fica muito mais difícil. Então a fé, a palavra, aquilo que Deus quer nos ensinar, é o quanto antes, irmãos, o quanto antes. Quando o Espírito nos convencer, a gente já tem que agarrar isso aí. Então a velha natureza, ela não quer uma transformação, ela quer continuar do jeito que está. Mas Deus quer nos mudar, Deus quer nos controlar, Deus quer nos abençoar. Então, vamos para o tópico 1, subtópico 1 também, alguns mecanismos de defesa. A velha natureza se autodefende, ela não assume a sua culpa, sempre irá transmitir a culpa dela a outro. Herdamos isso dos nossos pais. Adão, quando comeu do fruto, e houve aquela transformação nele, e a velha natureza começou a dominá-lo, já começou a transmitir esta culpa ao outro. Diz a palavra em Gênesis que os nossos primeiros pais, quando erraram, quando Deus apareceu, que todo dia Deus aparecia na viração do dia,
quando já estava tardezinha, para conversar com o homem, com a mulher, ver como é que eles estavam, Deus apareceu no mesmo lugar, na mesma hora, e o homem não estava lá. Ele tinha se escondido. E ele tinha se escondido porque ele disse que ele teve medo. Aí Deus falou, mas por um acaso você comeu do fruto que eu proibi que comesse? E Adão, com essa velha natureza que já estava nele, ele não disse, eu errei. Ele não assumiu a sua culpa. Ele culpou duas pessoas, a mulher e Deus. Ele disse assim, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Olha que interessante. Ele culpou a mulher e a Deus que deu esta mulher para ele. Então, quando Deus foi afrontar Eva, foi assim mesmo que aconteceu, ela já arrumou uma desculpa, ela arrumou alguém para ficar com a culpa dela. A serpente, ela me enganou e eu comi. Então vemos que há um mecanismo de defesa que leva a pessoa, como eu disse aqui, culpar o outro. Não assumir os seus erros. A velha natureza ela não assume, ela está sempre culpando alguém. Vamos ver o tópico 1, 2, a negação e mentira. O crente dentro de si tem uma semente de rebelião que herdou de Adão e o diabo vem explorando de geração em geração desde a queda do capítulo 3 de Gênesis. O Colossenses 3, versículo 9 diz assim, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes. Esta exortação, irmãos, ela está sendo aplicada dentro de uma comunidade cristã, dentro da igreja. Essa carta de Colossenses está sendo endereçada para a igreja. Então, a mentira dentro da igreja, que muitos acham, mas é uma mentirinha, ela é um mal. E diz que a mentira dentro, ela rompe a comunhão, ela gera desconfiança, suspeita. É o caso de Ananias e Safira, no livro de Atos, que diz que eles enganaram. Eles venderam a propriedade e combinaram entre si e falaram, vamos falar que a gente vendeu por tanto e a gente fica com a parte do dinheiro, é bom para nós, estamos fazendo a nossa parte, lá na igreja. Mentiram. E não tinha necessidade de fazer isso. Eles podiam vender a propriedade e ficar com eles. Não tinha necessidade, ninguém estava pedindo dinheiro, a igreja não fica pedindo dinheiro, a igreja ensina que devemos dar o dízimo para ser abençoados, mas não tem lá, Deus arrumaria outro meio de enviar o dinheiro para a igreja. E eles mentiram, e a mentira dentro da igreja, Deus leva muito em conta, porque gera essa desconfiança, essa suspeita dentro de um lugar que não pode ter isso. Então o velho homem que vem com essas mentiras, ele tem que ser sufocado. Nós não podemos usar mentira para arrumar um jeito da gente sair daquilo que a gente errou. A gente tem que assumir as nossas falhas. Então a mentira não cabe na nossa vida, não cabe na igreja. 1.3, camuflagem. Se a nossa velha natureza nos dominar, seremos, com essa camuflagem, teremos uma falsa religião. Isso na Bíblia chama de hipocrisia. Uma religião apenas de aparência. Uma religião formal, uma religião estéril. A palavra hipócrita, ela vem do grego que não vou nem falar o nome, é meio complicado, hipócrites, que significa ator. E é uma pessoa que ela vive uma peça, como se fosse uma peça de teatro. Ela não é o que é. Ela finge ser aquilo.
E isso gera dentro dela, nem ela sabe quem é, nem ela sabe. Ela tenta se camuflar, ela tenta ser um ator, mas isso aí vai fazer mal para ela, muito mal. A pessoa tem que tentar ser o mais sincero possível. Tentar ser o que ela é na igreja, ela é em casa, ela é na escola, ela é no mercado, aonde quer que ela for. Ela tem que tentar ser a mesma. O velho homem não quer isso, tenta esconder. Então, em Mateus, capítulo 23, o verso 27, Jesus disse assim: ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e toda espécie de imundície. Ai de vós. Você vê, quando Jesus falou ai de vós, quer dizer, é um castigo. A pessoa irá sofrer por causa disso. A nossa natureza, ela quer continuar mesmo se camuflando. Ela quer que a gente seja um ator. Mas não podemos viver assim. Temos que ser sinceros para que esse ai que Jesus falou não se encaixe em nossa vida. Vamos para o tópico 2. Como eu falei, isso aqui são frutos do velho homem, frutos da carne, mas eu não quero fugir de Efésios, capítulo 4, dos versículos que foi lido, principalmente o verso 31, que diz: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Então, o irmão que escreveu a revista da escola dominical, ele deu tópicos. Então vamos falar da ira, a ira que vem muito forte, principalmente no mundo de hoje. Mas ela vem desde o início, né? Quando Caim matou seu irmão Abel, a ira estava nele, né? Então vamos falar da ira. Tópico 2. A ira é um mal universal. É um forte desejo de causar mal a outro. É um dos grandes responsáveis pela maior parte dos conflitos humanos, é a ira. 2.1. A ira da velha natureza precisa ser contida. A nossa velha natureza, ela tem que ser, como já disse, sufocada. Não podemos dar força a ela, alimentá-la. Irmãos, presta atenção na mídia, na televisão, presta atenção naquilo que está sendo colocado na sua frente. Aquilo que os programas de hoje, principalmente aqueles programas de policial, que fala de crime, que fala de roubos, esses tipos de coisa. Parece que aquilo alimenta a nossa ira. Quando a gente vê pessoas tão maldosas que matam crianças, a gente fica irado, né? Então a gente vai alimentando aquilo. Então temos que ter muito cuidado, fugir, não alimentar a ira, mas sufocá-la, quer dizer, não dá nada para ela, não dá ar, não dá comida para ela, para que isso não venha gerar em nós algo que venha crescer essa ira dentro do nosso coração. Irmãos, a gente vai no supermercado, na rua com o carro, as pessoas estão tão iradas, tão assim, sem paciência, sem aquele fruto do Espírito. A gente vai pegar uma coisa, o outro já passa com o carrinho, atropela a gente na rua, os outros fecham, outros passam por nós e já ofende a gente, ofende a mãe da gente. E a gente não fala, mas o que eu fiz? Às vezes não fez nada, a pessoa está super irada, ela quer desabafar, ela quer se estourar. E isso é tudo fruto da carne, fruto do velho homem que quer nos dominar, né? Então, o texto lido de Efésios 4, verso 31, tem como título, o texto que foi lido, ele tem um título na Bíblia, ele está assim: como devem agir os crentes. Esse é o título.
como deve agir os crentes. Então, quando sentir o desejo de gritar, um desejo de irar-se, parece que ele vem, irmão. Ele vem, às vezes, dentro de casa mesmo, no trabalho, na escola, vem aquele desejo, mas não podemos aceitar ele dominar a nossa alma, a nossa vida. Então, a gente tem que respirar fundo. Conta até 10, aí você pode falar, irmão, até 10 é pouco, então conta até 20, até 30, mas não dê lugar. Porque se a gente fizer isso, a gente perde o controle, o nosso controle, e estaremos entristecendo alguém e o Espírito Santo pelo qual fomos selados para o dia da redenção. Não é isso? Então, se a gente perder isso e se irar, a gente vai falar coisa que não deve. E diz a palavra de Deus que tem coisa que não volta. Diz que a flecha lançada, ela não volta, ela foi. E a palavra dita também não volta. Pois não adianta, irmão, falar, me arrependi do que falei. Aí já falou. Não tem jeito de voltar aquilo. Você pode pedir até desculpa. Eu posso pedir desculpa de alguma coisa que eu estava irado e falei, não deveria ter falado. Mas a palavra foi. A palavra já foi. Ela já foi, e talvez a pessoa que ouviu esta palavra não tenha coragem de te perdoar. Ou sempre vai ter aquele ressentimento. Qualquer coisa, qualquer discussão, ela vai pegar e falar, você me disse isso. Principalmente mulher, irmão. Eu falo para os irmãos agora. As mulheres, elas têm uma memória muito boa para gravar aquilo que foi dito. Muito boa. O homem esquece fácil, mas as mulheres têm uma memória muito boa. Então, cuidado. Quando você se irar, ficar nervoso, falar alguma coisa para sua esposa, você vai esquecer. Mas daqui 5, 10 anos, ela vai lembrar do que você falou. Você nem lembra do caso, ela vai lembrar da palavra que você usou. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Vamos para o tópico 2.2. O perigo do auto-engano. A pessoa iracunda, que perde o controle com facilidade, sempre ela quer justificar a sua ira, dizendo ser justa a sua atitude. Ela falou, me tiraram do sério. A pessoa mereceu. Ela sempre quer justificar a ira. Mas o Salmo 37, o verso 8, ele nos orienta assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, não te inflames, pois assim causará mal a ti mesmo. A ira, ela é uma geradora de doenças. Está dizendo aqui que para você não se irar, para mim não se irar, porque fazendo isso, se a gente aceitar, se irar, isso vai nos causar doenças físicas, doenças espirituais. Então, vai causar um mal para nós mesmos. Então, a gente só tem a perder se irar, né? Agora, o tópico 2.3, considerando a causa da ira. Tiago, capítulo 4, o verso 2 diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que deseja. Viveis a brigar e a promover contendas. Tiago está revelando o que ocorria dentro da igreja. Dentro da igreja, há 2000 anos atrás, já tinha isso. Dizia que tinha irmãos que cobiçavam as coisas de outro irmão, mas eles não tinham nada. Dizia que uns matavam. Aqui o matar não é matar assassinato, mas em palavras, matavam espiritualmente alguns, invejavam alguns. Diz que a inveja seca até os ossos. Porém, diz que eles não conseguiam obter o que desejam, porque eles viviam a brigar, promover contendas, irmãos, dentro da igreja. Ô, irmão, longe de nós isso. É melhor a gente sair no prejuízo, é melhor a gente achar que saímos perdemos do que promover contendas, falar mal de outro irmão. Não podemos fazer isso. Estamos sendo ferramenta do diabo, ferramenta do inferno. E a palavra, o manual aqui do Criador, ele fala, ele nos orienta a não fazer isso.
Então essas coisas estavam acontecendo dentro da igreja. Sentimentos que causam ira. Isso são sentimentos que causam ira nas pessoas. Porque ela cobiça e nada tem, ela começa a ficar nervosa. Diz que ela inveja, ela vive a brigar, ela vive a promover contendas. E Jesus falou sobre isso em Mateus, o capítulo 5, verso 21 e 22, que eu passarei a ler. Jesus disse assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Então quem tirar a vida de alguém está sujeito a juízo. Agora o verso 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão está sujeito a juízo. Olha, Jesus está falando que a ira, ela tem, parece que o mesmo grau de malignidade do assassinato. E ele fala mais: também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que chamar o seu irmão de tolo, louco, desgraçado, são palavras equivalentes, estará sujeito ao fogo do inferno. Então, Jesus está ensinando que o problema da ira, ele é gravíssimo. E o cerne do ensinamento de Jesus, o âmago do ensinamento de Jesus, é que o pecado que leva alguém a ofender a outra pessoa é o mesmo que motiva o assassinato. É o mesmo que motiva. Então, irar-se, ele pode levar a uma grande desgraça. Muitas pessoas hoje estão na cadeia, vão pegar 20 anos de cadeia, 30 anos de cadeia, porque deram lugar à ira, a ira dominou ele. Aí fala, agora eu me arrependo, mas agora, porque você tinha que acalmar aquela ira, sufocar ela. Não, mas deram lugar e fizeram coisas que o tempo não vai fazer voltar. Não dá para voltar o tempo, tentar corrigir aquilo que errou. Então, a ira, ela tem que ser dominada, nunca ela vai ser tirada da nossa vida, nunca. Sempre estaremos com ela escondidinha ali, sempre estaremos. Não pense, você novo convertido, falou, aceitei Jesus, eu estou numa paz, tranquilidade. Não, logo, esse velho homem quer ressurgir, e com ele os frutos da carne, uma delas é a ira, certo? Então vamos para o tópico 3, que a graça de Deus e a velha natureza. O velho homem parece que sempre ele encontra uma oportunidade para voltar e nos escravizar. Mas a palavra de Deus nos oferece ajuda, certo? Tópico 3, subtópico 1, diz a vacina da graça. A palavra não nos dá uma receita de autoajuda. Hoje é o que mais tem a receita de autoajuda, né? Ou um conjunto de mandamentos para a gente vencer isso, a ira. Não, a palavra não nos dá isso. Os irmãos sabem que os livros mais vendidos hoje são livros de autoajuda. A pessoa lê, compra, ela quer ser ajudada de alguma maneira. Então, a palavra de Deus, ela não dá uma receita de autoajuda, e muito menos você obedece esses 4 mandamentos. Esse que você nunca vai se irar. Não. A palavra não ensina como fazer. A palavra, ela ensina a quem recorrer. Quando estamos sendo dominados, quando a gente está sentindo aquela angústia, aquela vontade de gritar, aquela vontade de brigar, ela não ensina, você faz isso, ou toma 3 copos d'água, ou coloca um copo de água em cima do rádio. Não, nada disso. Ela ensina a quem a gente deve recorrer. Em João capítulo 6, o versículo 68, João, Evangelho de João 6, 68, Pedro disse assim, para quem iremos nós? Só tu, Jesus, tem as palavras de vida eterna. Então, corre aos pés de Jesus, somente Ele para nos socorrer. Tópico 3, subtópico 2, precisamos
permitir ser vacinados. Esse negócio de vacinado, eu acho que é a época que a gente está vivendo, né? Então, todo mundo falando de vacina. Há 6 meses atrás, alguém já dizia que a vacina já está sendo descoberta. E hoje já falaram que já tem algumas vacinas, já estão querendo arrumar umas pessoas para receber essa vacina, a vacina teste, né? E às vezes a gente fica até preocupado. É uma vacina que vem da China e já até estou querendo testar em alguém, né? Então parece que hoje a vacina é uma palavra que tá na moda. Então o permitir ser vacinado é se arrepender. Se a gente trocar em poucas palavras, se arrepender. Mateus 3, o verso 8, João Batista dizia assim: produzi frutos dignos de arrependimento. Então, o arrependimento faz com que a gente produza coisas melhores. Em Mateus 3,10, João Batista diz assim: agora está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. João Batista, ele via que muitos iam lá ouvir o que ele estava falando, porque sabia que ele era um enviado de Deus. Mas as pessoas não queriam produzir frutos de arrependimento, não se arrependia dos maus que estavam fazendo. E ele disse que o machado, ele não estava no galho da árvore, no tronco, mas o machado já está na raiz. Então, se as pessoas não se arrependessem, elas logo iam ser cortadas e na raiz, quer dizer, perder a própria vida e ser lançada no fogo, porque lá é onde que estão os secos, as pessoas secas, as pessoas que não se arrependeram no tempo que estavam aqui. Sabemos que a salvação, a nossa salvação é pela graça, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Sabemos que não é por boas obras para que ninguém se glorie. Sabemos que não é ser bonzinho, ninguém é bonzinho, não é ser santo que nos leva à salvação. A salvação é pelo sangue de Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar. Mas nós não podemos esquecer que aquele que está em Cristo, ele produz frutos agradáveis para Deus. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 17. Então, nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Porque quem está em Cristo, como eu disse no começo, vou tomar um golinho d'água aqui, a garganta está seca. Como eu disse no começo, estar não é buscar mandamentos para que essas coisas ruins não venham dominar, mas buscar em Cristo, estar em Cristo, saber que Ele está contigo a cada minuto e não envergonhar o Espírito Santo que está em nossa vida, não envergonhar com atitudes que são atitudes do velho homem. Nós estamos em Cristo, então as atitudes boas, os frutos do Espírito têm que estar na nossa vida e vencer o mal, amém? Tópico 3.3, a velha natureza é vencida. O apóstolo Paulo diz, Romanos 7:21, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo se questionou como vencer a velha natureza. Ele disse que tinha uma lei dentro do corpo dele. O apóstolo Paulo, irmãos, eu não estou falando do irmão Divaldo, não estou falando de um crente, de um pastor, eu estou falando do apóstolo Paulo, que fez tanto pela obra, que lutou, que foi apedrejado 3 vezes, que sofreu 8 açoites, de 39 chicotadas cada açoite. Eu estou falando de um irmão que
fez várias viagens missionárias, que fundou várias igrejas. Ele está dizendo assim, ele está dizendo que ele acha uma lei dentro dele, que ele quer fazer o bem, mas o mal está nele. Aí ele fala assim, miserável homem que sou. É isso, essa luta diária, a nossa cruz que nós devemos levar, é isso que está dentro de nós. Porque ele fala assim, eu tento fazer o bem, mas o mal está comigo. E ele chama ele de miserável homem. Aí ele fala assim, quem me livrará do corpo desta morte? Quem? Mas ele mesmo deu a resposta em Romanos 8 e verso 1. Ele diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A nossa conclusão. Então, temos que andar segundo o Espírito. Temos que deixar Deus tomar conta da nossa vida. Temos que aceitar as nossas falhas e se arrepender. Então, para terminar, a velha natureza, ela perderá a sua resistência com a nossa mudança, com o nosso arrependimento, o abandono das velhas obras e um viver na lei do Espírito e de vida. Eu quero agradecer a atenção dos irmãos que ficaram até agora comigo nesta lição. Espero que aquilo que foi falado nesta lição seja útil para você, para as pessoas que ouviram a palavra de Deus. Que Deus os abençoe a cada um de nós. Que Deus nos dê vitória. Que o seu Santo Espírito possa estar conosco, nos guiando até o fim, até a nossa vitória. Que Deus nos abençoe. Amém.